tudo bom? Estamos iniciando aqui nossa semana 4, né? Semana 4, pré-aula de Física 1. Tá? Vamos trabalhar o movimento uniformemente variado, tá certo? E antes de começar qualquer questão, eu queria dar um briefzinho em alguns tópicos do movimento uniformemente variado, dar uma revisada aqui para você. Tá bom? Beleza? Se liga. Vamos lá, deixa eu ajeitar para ganhar um espaço maior e aí você vai ficar vendo mais a telinha. Isso aqui para a gente revisar. Vamos lá. Movimento uniformemente variado. Aqui tá pegando, aqui tá pegando. Pronto. Movimento uniformemente variado é um movimento que tem como principal característica um módulo da aceleração constante. César, o que é afirmar que o módulo da aceleração de movimento é constante? Afirmar que o módulo da aceleração de movimento é constante é afirmar que a variação da velocidade é constante. Então, nesse movimento, a velocidade encontra-se variando, tá? Mas está variando de maneira uniforme. Então, quando eu pego a equação da minha aceleração, eu vejo que, se eu digo que a aceleração é constante, significa que existe uma variação de velocidade sempre temporalmente do mesmo jeito. Então, por exemplo, se um corpo, se um móvel está, exemplo, a 10 metros, 12 metros por segundo, tá bom? Depois ele passa para 14 metros por segundo. Depois ele passa para 16. E ele faz isso aqui a cada 1 segundo. Esse móvel está variando a velocidade dele em 2 metros por segundo a cada segundo. Olha aqui. Foi de 12 para 14, aqui ele foi de 14 para 16. Então ele está variando em 2 metros por segundo a cada segundo. Então esse móvel está tendo uma variação de velocidade sempre do mesmo jeito. Esse móvel tem uma aceleração de módulo constante. Isso é um movimento uniformemente variável. Isso aqui mudaria, por exemplo, se eu fizesse assim, 13. Pronto. Se eu aqui fizesse 13, tá? Se eu aqui fizesse 13, não ia ser do mesmo jeito. Porque ele aqui teria variado 1 metro por segundo, foi de 13 para 14 em 1 segundo, e aqui ele foi de 14 para 16. Ah, então não teria sido uniforme. Então isso não é um movimento uniformemente variável. O uniformemente variável é somente o que estava anteriormente, do 12 para 14, 14 para 16, enfim. Não é que tem que ser de 2 em 2, mas tem que ser sempre a mesma variação a cada unidade de tempo, tá bom? Beleza. De posse dessa ideia aqui, o que é que o movimento uniformemente variável vai trazer para a gente? Vai trazer a possibilidade do uso de algumas equações, tá? E as principais equações são V0 mais AT, que permite que eu encontre a velocidade instantânea de um corpo mediante a aceleração a qual ele está submetido. Isso já foi conversado na aula presencial com vocês também, a gente está reforçando aqui. Então, velocidade final, velocidade inicial. Então, ele vai medir qual a velocidade desse corpo a cada instante, mediante uma velocidade de partida, que pode ou não ser zero, tá? E uma aceleração. Tranquilo? Temos a equação de Torricelli, que a grande importância dessa velocidade, dessa equação, se dá no fato dela não precisar de um intervalo de tempo. Então é uma equação que permite achar a velocidade instantânea sem precisar do tempo, chega a ser antagônico. Velocidade instantânea, que é a cada instante, sem precisar do tempo. Então, mediante o deslocamento do corpo e os valores da velocidade inicial e da aceleração, você consegue encontrar a velocidade do corpo, tá? Instantânea, mesmo sem ter o intervalo de tempo. E temos a função horária da velocidade.
dos espaços, perdão. Tá aqui. Essa talvez seja a equação mais completa que existe. Porque você tem esse deslocamento do corpo, tem a aceleração, tem o intervalo de tempo, enfim. Acaba tendo mais dados para que você consiga entender melhor o seu movimento. Então essas são as principais equações, fórmulas do movimento variável. Mas tem uma, que é uma formulazinha extra, que na aula de gráficos a gente vai deduzir essa fórmula, mas agora a gente vai colocar aqui para você, sem fazer a dedução. Que é essa daqui. Velocidade média, que você já sabia. Você já sabe que é ΔS por ΔT. Pronto. Então, a velocidade média no movimento uniformemente variado, você pode calcular só no movimento uniformemente variado. Você pode calcular como sendo uma média aritmética entre as duas velocidades, a inicial e a final. Lembrando que velocidade média você também pode colocar ΔS por ΔT. Então você ganhou uma equação para a velocidade escalar média. Então isso é um movimento uniformemente variado, tá? Isso aí é o tal do MUV, tá bom? Acho que já dá para a gente começar os nossos exercíciozinhos. E a partir de então, a gente vai dando mais algumas informações. Vamos lá. Semana 4, prova 3 aqui, é a 4. Semana 4, vamos lá. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, EFMV, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando a nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Tá? Então, eles melhoraram o sistema de frenagem para que seja utilizado uma distância menor para a frenagem. Consequentemente, esse trem vai andar por um tempo maior antes de começar essa frenagem. Consequentemente, vai ocorrer uma redução no tempo da viagem. Isso é um fator que vai se somando aí. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, que passando para metros por segundo dá 20 metros por segundo, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, eu vou encontrar a aceleração de frenagem antes dessa tecnologia, que era quando ele utilizava 400 metros para frear. Depois eu vou encontrar a aceleração dele depois dessa tecnologia, que é quando ele utiliza somente 250 metros, e vou fazer uma menos a outra, tá certo? Vamos lá. Para tanto, veja que ele não deu um intervalo de tempo, então eu vou trabalhar com a equação de Torres-Serra. Beleza? Então, na primeira situação, chamada de situação 1, que era antes dessa tecnologia, a velocidade final era zero, você está zero ao quadrado. A inicial, não é 72 km por hora, está aqui, ó. 72 km por hora, eu vou passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Opa, vai dar 20. E antes ele utilizava 400 metros para executar essa frenagem. Beleza? Então eu tenho menos 800A igual a 400. A vai dar menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa era a aceleração antes. Essa era a aceleração antes. Vamos para a nova aceleração. Velocidade final também é zero, a inicial 20, mas só estamos utilizando agora 250 metros. Você está enxergando aí? Tá, mentira.
Só a equação de 2 certo que não ficou tão bonitinha, mas tudo bem. Não tem problema, ela está aqui em cima, você sabe qual é. Então vai ser 0, 400 mais 500A. Beleza? A vai dar menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Como A deu menos 0,8 metros por segundo ao quadrado, tá? O que é que nós iremos fazer? Uma menos a outra. Fazer uma menos a outra aqui é colocar 0,8 menos 0,5. 0,8 menos 0,5 vai dar 0,3. Então 0,8 menos 0,5 vai dar 0,3, o que nos dá como gabarito, letra B de bola, 0,3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. O mote da próxima questão é conversar sobre o uso indevido de celular no trânsito. Tá? O texto diz que o uso de celular ele faz com que o tempo de reação, que é o tempo que você é algo instintivo, tem para frear, tá? Para reagir a qualquer estímulo, seja aumentado em 30%. Por exemplo, se eu gasto 1 segundo para ver o carro que está à minha frente, para eu não colidir e frear, se eu tiver com o celular, esse tempo de reação aumenta em 30%. O texto fala sobre isso daí. Tá? Esse tempo de reação é o tempo que você visualiza e os seus estímulos nervosos musculares atuam para que você realmente pise no freio. Então isso aí faz com que o carro continue com aquela velocidade sem que você freie. Tá? Então se esse tempo de reação aumenta a possibilidade de você colidir com outro carro. Tá bom? Beleza. Aí ele diz, imagine uma situação, já estou aqui, em que um veículo descreve um movimento retilíneo e uniforme em uma pista horizontal com velocidade igual a 72 km por hora, que a gente já fez a questão anterior da 20 metros por segundo. Ao receber uma chamada telefônica em seu celular, o motorista se distrai da estrada por alguns segundos e não percebe que há um outro carro parado 160 metros à sua frente. Após a desatenção de 4 segundos, ele passou 4 segundos desatento. Durante esses 4 segundos, o carro continua andando. Então ele já queimou um pouco, tá certo, daquela distância que ele tinha. Ele aplica ao veículo uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A partir desse instante, mantidas essas condições, o motorista distraído, ele quer saber, opa, caramba, as alternativas não estão aqui, ó. Poxa vida. Acho que ele quer saber se o motorista vai conseguir atingir ou não, se ele vai conseguir frear antes ou não. Eu não coloquei as alternativas aqui, eu coloquei. Coloquei. Estão aqui. Se vai bater no carro da frente, se não vai bater no carro da frente. Isso aqui é de outra questão que apareceu aqui no meio, mas a gente vai resolver essa parada agora. É isso. Pronto. Aqui para aqui. Pronto. A gente resolve tudo na hora. Tudo aqui comigo é assim. Então vamos retomar. Lembre-se, ele não freou logo, então ele passou uma etapa em movimento uniforme. Essa etapa que ele passou em movimento uniforme já fez esse cara gastar um pouco do crédito de 160 metros que ele tinha. Tá certo? A velocidade que ele estava era 20 metros por segundo e ele ficou 4 segundos. Tá? Após a desatenção de 4 segundos, ele, deixa eu ver se é isso mesmo, está na estrada, não percebe que é um outro carro. Exatamente. Então ele já gasta aqui 80 metros do que ele tinha disponível. Aí ele vai frear agora. Ele vai frear, ele vai para movimento uniformemente variável. Deixa eu ver se está legal para tu. Está legal sim. Vamos ver quanto é que ele vai andar agora, porque aí ele vai ter que parar. V final será 0, 20 ao quadrado. A desaceleração que ele bota é 2 metros por segundo ao quadrado, então 2 vezes 2. Eu já botei o menos que foi retardado, vezes ΔS. Então, 400, ele precisará
de 404, de mais 100 metros para frear. E ele não tem 100 metros para frear. Ele só tem disponível mais 80 metros. Então, para ele parar totalmente, ele tem que ter mais 100 metros para ele. 400 por 400 metros. Ele só tem 80 metros, porque ele já gastou 80. Então, ó, cadê? Baterá no carro da frente, pois precisará. Baterá no carro da frente. Não baterá no carro da frente, precisará de 100 metros para atingir o repouso. Não. Baterá no carro da frente, pois precisará de 180 metros para atingir o repouso. Pois é, ele precisará de 180 metros para atingir o repouso, que são os 80 metros que ele já queimou de crédito, mais os 100, e ele só tem disponível 160 metros, ou seja, ele vai colidir porque ele teve esses minutos de desatenção aí, esses minutos não, perdão, esses segundos de desatenção. Ah, então, gabarito, letra C, ele baterá no carro da frente, pois ele precisará de 180 metros para atingir o repouso, e ele só tem 160 metros, tá? Veja que tem um distrator forte, que é a letra D. E você, ao encontrar esses 100 metros, poderia colocar que ele não iria bater, mas você teria esquecido os 4 segundos que ele ficou em movimento, sem frear, tá? Beleza. Ficou legal? Ficou legal. Show. 3. Considere um trem que se encontrava um estudante trafegando a uma velocidade de 90 km por hora. Quando o mesmo faz uma curva, o maquinista fica chocado ao ver que uma locomotiva entrar incorretamente no trilho, saindo de um ramal. Nesse instante, a distância D entre o trem e a locomotiva é de 300 metros, ou era aí na época, é de 300 metros. A locomotiva estava ou está se movendo em movimento uniforme a 10 metros por segundo, né? 36 km por hora, 10 metros por segundo. O maquinista do trem resolve então acionar os freios imediatamente. Determine metros por segundo ao quadrado qual deverá ser o módulo da desaceleração constante mínima suficiente para evitar a colisão entre o trem e a locomotiva. Bom, temos aqui uma questão de movimento relativo, que é parecido com as anteriores, mas tem uma diferença de que a locomotiva ela não está parada. Nos outros casos, o carro tinha que parar totalmente para não colidir com algo. O trem, ele não precisa parar para não colidir com a locomotiva. Basta que o trem atinja a velocidade da locomotiva, que ele não mais irá colidir. Então ele não precisa parar. Tá certo? Entende? Ele não precisa parar. Basta que ele atinja esse trem, ele vai ter que sair de 90 km por hora para 36. Se ele parar em 36 já, se ele atingir 36, ele não mais irá colidir com o trem. Ele não mais irá colidir com o trem. Tranquilo? Então, é esse detalhe aí que você tem que ter. Tá certo? Na verdade, é assim. Deixa eu apagar aqui. O trem e a locomotiva o trem antes 90 km por hora passando para metros por segundo dá 25. Então o trem antes está a 25 metros por segundo e a locomotiva a 10. E há uma distância entre eles, D. O trem não precisa atingir, o trem é esse, tá? E essa é a locomotiva. O trem não precisa parar para não colidir com essa locomotiva. Basta que ele atinja 10 metros por segundo. Então, se ele atingir 10 metros por segundo, já era, já não tem nenhum estresse. Tranquilo? Como eu vou fazer? Eu queria trabalhar, ele deu uma distância de 300 metros, eu queria trabalhar com velocidade relativa. Sendo que vai ser velocidade final relativa, velocidade inicial relativa, mais 2 vezes aceleração relativa, distância relativa. A velocidade final relativa, o trem tem que atingir 10 metros por segundo para não colidir com essa locomotiva. Então, a velocidade final relativa é 0. Sabe, você disse que não era 0. Aqui é relativa. É relativa. Tanto é que no início eu não vou colocar esse trem com 25, eu vou colocar esse trem com 15.
que eu estou trabalhando só com as velocidades relativas. Ah, Célio, 15 porque eles têm o mesmo sentido, né, Célio? Aí tu faz 25 menos 10. Pois é, então eu estou trabalhando aqui com os valores relativos, que é um movimento relativo, não um movimento único. Na verdade, eu sempre trabalhei assim, sendo que na primeira questão, o outro carro, na segunda questão, o carro estava parado, então a velocidade relativa só entrava a do que estava em movimento, porque tinha um que estava parado. No outro caso, na primeira questão, a estação estava parada, então só entrava a velocidade do trem. Aqui não, tem uma velocidade relativa no começo, que é 25 menos 10, que dá quanto? 15. Tem uma velocidade relativa no final, porque esse trem tem que estar com 10 e a locomotiva com 10. 10 menos 10 é quanto? 0. Então tem um apelo de velocidade relativa ali. Velocidade relativa, quando é no mesmo sentido, você subtrai. Quando é em sentido oposto, você soma. Então o que eu estou fazendo aqui é, outra vez, velocidade final relativa. E lembre-se, o trem não precisa parar. O trem basta atingir 10. Tá? E o 10 dele com o 10 dessa locomotiva dá uma relativa 0. A velocidade inicial relativa, que é 25 menos 10, que dá 15, mais 2 vezes a aceleração, e o ΔS, 300 metros. Então a aceleração vai dar menos 15 ao quadrado, 225 por 300. Deixa eu fazer aqui. Rapidinho, 225 por 300. Então por 600. 600. Tem um 2 aqui. Então isso aqui vai dar menos 0. 375 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Questãozinha resolvida. Inteligente porque trabalhou o conceito de velocidade relativa. Trabalhou o conceito de velocidade relativa. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Questão de número 4. Um trem do metrô parte de uma estação, acelerando a uma taxa constante de 0,75 metros por segundo ao quadrado durante 40 segundos. Em seguida, os freios são acionados e imprimem ao trem uma aceleração constante de modo 1 metro por segundo ao quadrado, até parar completamente em outra estação. Então, o trem do metrô parte de uma estação, acelerando a uma taxa de 0,75 durante 40 segundos. Então, ele já vai atingir uma certa velocidade. Em seguida, os freios são acionados, que imprimem ao trem uma desaceleração constante até ele parar. Tá? Ele quer saber qual foi a distância percorrida entre essas duas estações. Vamos lá. Vamos primeiro ver a distância que ele anda acelerando. Tranquilo. Distância que ele anda acelerando. S0, V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. S menos S0 eu vou chamar de ΔS, tá bom? V0 é 0, porque o trem estava parado na estação. E a aceleração dele vai ser 0,75 vezes 40 ao quadrado sobre 2. Isso aqui já mostra que esse trem vai caminhar 1.600 por 2, dá 800, 800 vezes 0,75, ó. 800 vezes 0,75. 600, então nessa brincadeirinha aí ele já anda 600 metros, beleza? Já andou 600 metros nessa brincadeirinha, tranquilo. Bom, depois dos 600 metros que ele andou, eu preciso encontrar qual vai ser a velocidade final depois desse percurso. Porque a velocidade final que ele acabar esse processo de aceleração é que ele vai começar o processo de desaceleração. Então, a velocidade dele após esse processo, eu calculo assim. Era 0,75, que era a aceleração vezes 40. Então, ele vai acabar esse processo com 30 metros por segundo. Ele vai acabar esse processo com 30 metros por segundo. Tranquilo? Beleza. Tá. Eu tenho a noção do final do quadro. Então ele vai acabar com 30 metros por segundo, beleza? Joia, presta atenção. Essa velocidade de 30 é a velocidade que ele vai começar o segundo processo.
Eu já sei que ele andou 600 metros, deixa esses 600 metros guardados aí. O ΔS da primeira. Tá? Vamos agora ver quanto é que ele anda na segunda etapa. Lembrando que ele está a 30 metros por segundo e ele vai parar. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a torre cega. V ao quadrado. Beleza? Ó, V final vai ser 0, porque ele vai parar. V inicial ele está a 30 ao quadrado, sendo que vai ser uma desaceleração de menos 1. Então, 2 ΔS, 900 por 2, 450 metros. Isso é o que ele vai andar na segunda etapa. Somado aos 600 metros da primeira etapa, vai me dar um total de 1050 metros nas duas etapas. Percebe que a velocidade final da primeira etapa representou a inicial da segunda etapa, porque a final da segunda etapa é 0, porque ele diz muito claramente no texto que ele vai parar. Tá? Aqui, ó. Ele vai parar completamente em outra estação. Parar completamente, tá aqui assim. Tá certo? Então, ele foi muito claro nisso daí. Beleza? Veja que o uso das equações não é bicho de sete cabeças, não. Agora você tem que entender o contexto das questões. Aí é onde mora o perigo, às vezes. Tranquilo? E nossa última questão, a gente vai mostrar a aplicação daquela equação da velocidade média. Veja bem. O automóvel parte no repouso no instante t igual a 0 e acelera uniformemente com 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos. Ele pede qual a velocidade escalar média do automóvel entre os instantes 6 e 10. Então, primeiro, para encontrar essa velocidade média, eu preciso saber qual a velocidade dele no instante 6 e qual a velocidade dele no instante 10. E aí eu faço uma média aritmética. Se ela mas pode, pode. O movimento uniformemente variável, a velocidade escalar média, eu mostrei, pode ser uma média aritmética simples. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro eu vou pegar essa equação para 6 segundos. Então, vai dar uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade do cara no instante 6 segundos. Agora eu vou pegar a velocidade dele no instante 10 segundos. Vai dar 50 metros por segundo. Como eu já tenho uma velocidade dele no instante 6 e no instante 10 segundos, eu posso encontrar qual a velocidade média dele por uma média aritmética, porque, como eu disse a vocês, trata-se de um movimento uniformemente variável. Quando eu boto esse V mais V0, pode ser V1 mais V2, V3 mais V4, desde que você tenha uma média aritmética entre duas velocidades. Aqui eu vou considerar essa aqui como sendo a inicial e essa como sendo a final, para esse meu cálculo. Mas na verdade aqui, se você quiser generalizar, você chama aqui de V1 mais V2. Aí você generaliza aquela equação. Então você vai ficar com 30 mais 50 sobre 2, que dá 40 metros por segundo. É o valor da velocidade escalar média desse curso. Tranquilo? Então, ó, continua assistindo às pré-aulas, continua insistindo nisso daí, tá certo? E dá uma olhada lá na área do aluno, que eu estou subindo alguns materiais para reforçar o teu conteúdo, tá bom? Se gostou da aula, dá um likezinho aí para incentivar a gente a seguir nessa batalha, tá bom? Beijão, tchau, tchau, aquele abraço!